Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos focar em conjunções, tá? As conjunções são importantes para muita coisa, em especial na redação. As conjunções, elas terão um papel muito fundamental também com relação à pontuação, quer dizer, com as vírgulas. Para entender as conjunções, nós devemos entender as orações coordenadas, as orações subordinadas. Mas hoje a gente vai falar só sobre as orações coordenadas. Para falar de oração, eu quero que você entenda frase, oração e período. A frase é aquela que tem sentido por si só, por exemplo, silêncio, é uma frase. A oração, ela tem um verbo. Então, nós vamos ter aí uma frase com verbo, é uma frase com oração. E o período, ele geralmente tem mais de uma oração, ele tem duas ou mais orações. Então, nós temos aí o período, que pode ser simples, quando tem uma oração só, e nós temos o período composto, quando tem mais de uma oração. E como eu sei quantas orações tem um período? Conta com a quantidade de verbos que tem. A quantidade de verbos que tem é a quantidade de oração que aquele período tem. Essa frase aí, vim, vi e venci, são três verbos. Então, são três orações. É um período composto por três orações. E ela é interessante que ela vai dar título ao que a gente vai falar. Ela vim, vi, ela tem vírgula. E venci, ela tem o síndeto. Então, essa oração, ela numa primeira parte, ela vai ser assindética, uma oração coordenada assindética. Por que uma oração coordenada? Porque vim, vi, venci, você entendeu todas elas. Elas não têm uma função sintática. Elas não precisam uma da outra para uma função sintática, para sentido. Então, vim, vi, ela é assindética, porque ela é ligada por vírgulas. E venci, aí ela já é sindética, porque ela tem uma conjunção. Então, perceba bem que as orações coordenadas, elas são orações que não precisam sintaticamente uma da outra, igual nós temos aí um objeto direto precisa do seu objeto direto, um verbo transitivo direto precisa do seu objeto direto para complementar, não. Essas frases, elas são completas no seu sentido e elas sintaticamente não precisam uma da outra. Aí nós vamos ter, deve ter chovido à noite. O chão está molhado. Então, são duas orações que não precisam sintaticamente uma da outra. Aí, o que nós fazemos? Nós colocamos o pois, que é uma conjunção, que liga uma oração à outra. Ou é a vírgula, ou é uma conjunção. E, no caso, aí, a conjunção que foi ligada na assindética é o pois. Então, nós temos as assindéticas, tudo passa, vírgula, tudo corre. 2 pontos, é a lei, é a assindética, quer dizer, não tem o síndeto, e as sindéticas. E as sindéticas, elas são divididas nessas 5 aí, ó, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Eu quero chamar a atenção que praticamente todas essas vão precisar de vírgula, com exceção das aditivas, e que aditivas também têm exceções. A aditiva não precisa de vírgula. Você vai perceber aí que na segunda exemplo tem vírgula, mas a maioria das vezes a oração, a aditiva, não precisa de vírgula. Eu e meu namorado jantamos fora. Uma frase, uma oração. Fomos ao cinema, uma oração. Elas sintaticamente não precisariam uma da outra, mas ela é junta. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Então, perceba bem, tirando algumas coisas, algumas exceções que eu vou trabalhar em outro vídeo, para isso não ficar longo, porque senão vai ficar longo demais, você vai gravar na sua cabeça que orações que dão a ideia de adição, que é a conjunção da ideia de adição, não tem vírgulas, mas já algumas outras terão vírgula sim. Por exemplo, adversativa. Toda oração que for coordenada adversativa, que tiver essas conjunções adversativas, você vai colocar uma vírgula antes da conjunção. Então, eu queria ir à festa. Adversativa, oposição, né?
eu queria a festa, mas minha mãe não deixou. Quer dizer, ela tinha intuito de ir, mas a mãe acabou com os planos dela. Então, antes do mas tem vírgula, e não é mais, é mas. Mais é adição, mas. Gostaria de ter sido aeromoça, contudo, não tive essa oportunidade. Então, perceba bem que antes do contudo tem vírgula. Então, orações coordenadas, sindéticas, adversativas, que exprimem a ideia de oposição, elas utilizam vírgula. Antes do mas, antes porém, antes contudo, antes todavia. Por favor, coloca uma vírgula e anote, porque você vai utilizar isso dentro dos seus argumentos, dentro da sua introdução, tá? E nós temos a alternativa. Outra que também não tem uma vírgula, que ela é opcional, é quando tem uma opção só. No caso do primeiro exemplo, faça o que o juiz manda ou irá preso. Não tem outra alternativa. Agora, a segunda, ora você gosta de mim, ora não gosta, quer dizer, ora, você vai usar uma vírgula entre a segunda conjunção, que é o ora. Quer festeje você, quer festeje amanhã, também você vai usar uma vírgula. Então, tirando com exceção do o, que é opcional, quando você usar o ou, já, sempre depois no segundo aspecto, já, ora, quer, seja, nem, você vai usar uma vírgula. Então, aprenda a usar a vírgula, pessoal. A vírgula e o acento, a ação, são duas coisas que, pelo amor de Deus, acabam com a sua vida na hora da primeira competência. Primeira competência, ela olha mesmo vírgula, olha mesmo acentuação, não é só isso, eu vou falar de mais coisas, mas preste atenção, a única coisa que eu vou te falar, tem que ter vírgula. Bom, aí nós temos as conclusivas, né, que vai concluir alguma coisa. Reparei na quinta série, reprovei na quinta série. Portanto, não seremos mais da mesma turma. Conclusão. Aí você perceba que tem uma vírgula antes do portanto, por favor. Tirando a adição e tirando o ou como única alternativa, o restante tudo tem vírgula. Agora eu quero chamar a atenção para o pois. O pois, quando ele está depois do verbo, seremos, pois, chamados para depor, depois do verbo, ele vem entre duas vírgulas e ele vai ser na ideia de conclusão. Então, pois, quando ele for conclusivo, ele estará entre duas vírgulas, ok? Porque o pois, além de ser conclusivo, ele pode ser explicativo. Quando ele for explicativo, ele vai estar antes do verbo e vai ter uma vírgula só. Agora, esses aí logo, pois, portanto, tudo tem vírgula antes, galera. Tudo tem vírgula antes. E aí, nós vamos ter explicativa. Aí, perceba bem, vou almoçar agora, vírgula, pois estou com muita fome. Ah, explicativa tá explicando, né? Ele tá explicando que vai almoçar agora porque tá com fome. Agora, eu não falei nas outras, mas muitas vezes você pode iniciar um período, e na maioria das vezes nos argumentos você começa com uma conjunção, e essa vírgula, quando você começa com essa conjunção, ela pode ser facultativa. Eu vou explicar isso em um outro vídeo melhor, tá? Mas perceba bem aí que esse pois aí, ele é explicativo e ele tem só uma vírgula e está antes do verbo, tá? Então, nós temos aí quer, por quê, por quanto, tudo isso vai ter uma vírgula antes.